Olá! Já parou para pensar como é que uma matéria-prima qualquer vira lucro no caixa de uma empresa? Pois é, a resposta para isso está numa área que, olha, mudou da água para o vinho. Ela deixou de ser um simples setor de compras para se tornar o verdadeiro cérebro estratégico de toda a operação, a gestão moderna de suprimentos. Vamos mergulhar em como isso tudo funciona. Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta é bem complexa. A mágica não acontece só lá na linha de montagem, não. Ela começa muito, mas muito antes, numa área que planeja, compra e movimenta cada parafuso, cada componente, para garantir que a produção nunca, jamais, pare e que o custo seja o menor possível. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a revolução que transformou essa área. Depois, vamos ver qual é o papel do gestor moderno, que ferramentas ele usa para meio que prever o futuro, como se otimiza o custo total e, claro, no final, como tudo isso bate lá no lucro da empresa. Então, vamos lá. Como é que essa área saiu de uma função de suporte, quase secundária, para virar um pilar estratégico? Bom, essa mudança foi gigantesca e aconteceu basicamente em 3 frentes. Antigamente, o modelo era simples: comprar barato. O departamento só reagia, sabe? Precisou de algo, ele ia lá e comprava. Hoje, a visão é outra, completamente diferente. A área de suprimentos é proativa. Se tornou a guardiã de todos os materiais, responsável pelo ciclo de vida completo deles. O foco não é mais o preço isolado da compra, mas sim o custo logístico total para ter aquele material ali, prontinho no lugar certo e na hora certa. Resumindo de um jeito fácil, se a logística de entrega, a outbound, leva o produto final até o cliente, a gestão de suprimentos, a inbound, é a que traz o mundo para dentro da fábrica. É como se fosse o sistema circulatório que alimenta toda a operação, garantindo que o coração da empresa nunca pare de bater por falta de algum recurso. E bem no centro disso tudo, a gente tem a figura do gestor de suprimentos. É bom pensar nele como um maestro de uma orquestra, sabe? Ele precisa garantir que cada instrumento, ou seja, cada material, chegue no tempo e na quantidade exata para que a sinfonia da produção aconteça sem uma nota fora do tom. À primeira vista, a missão dele parece ser só comprar coisas, mas é muito mais do que isso. O objetivo não é o material mais barato, mas sim o menor custo total. E essa palavrinha total é a chave de tudo. Pensa bem, de que adianta economizar 5% num frete se isso causa uma parada na produção que vai custar 20%? É essa visão do todo que muda o jogo. E aqui a gente vê o desafio diário desse gestor. A diretoria está lá querendo o preço mais baixo. Ao mesmo tempo, quer que o estoque gire rápido para não ter dinheiro parado. E, obviamente, a produção não pode parar de jeito nenhum. É um verdadeiro malabarismo entre cortar custos, manter o fluxo e otimizar o capital que foi investido. Justamente por isso, o escopo de atuação do gestor é imenso. Vai muito além da simples compra. Envolve planejar a produção, gerenciar estoques, cuidar da movimentação interna e até dar um destino para os resíduos. Basicamente, se há um material dentro da empresa, está sob a responsabilidade de suprimentos. Certo, mas como é que esse gestor consegue orquestrar essa operação toda? Não é com bola de cristal, não. É com ferramentas de planejamento bem poderosas que transformam previsões em cálculos super precisos. As duas principais são a previsão de demanda e o famoso MRP. A previsão olha para o passado para tentar estimar o futuro. É ótima para um item isolado, tipo quilos de farinha para uma padaria. Já o MRP é diferente. Ele não prevê, ele calcula a necessidade de cada pecinha a partir da previsão do produto final. O grande poder do MRP está na precisão. Ele funciona como uma engenharia reversa. Ele pega o produto final, desmonta ele em cada um dos seus componentes e calcula exatamente o que precisa ser comprado e quando. O resultado disso? Um equilíbrio perfeito, sem excesso de estoque comendo dinheiro e sem falta de material parando a produção. Vamos ver um exemplo bem prático para isso ficar claro. Imagina uma fábrica de bicicletas. Passo 1. A previsão de vendas diz que vão ser vendidas 100 bicicletas no próximo mês. Passo 2. O MRP calcula que, para isso, vai precisar de 100 quadros e 200 rodas. Passo 3. Ele vai ainda mais fundo e calcula que, para 200 rodas, vai precisar de 200 pneus, 200 aros e assim por diante até o último parafuso. E no passo 4, o sistema gera as ordens de compra certinhas para cada item na hora exata. Ferramentas como o MRP não servem só para comprar peças. Elas são a base para um dos conceitos mais importantes da logística moderna, a otimização do custo total. É uma visão que olha para o sistema inteiro, e não só para as partes isoladas.
E aqui está a grande virada de chave, o custo logístico total. A lógica é simples, mas muito poderosa. Não adianta nada economizar 10% no frete se isso vai atrasar a produção e gerar um prejuízo de 20%. A avaliação é holística. O foco é em otimizar o resultado final do sistema, e não o custo de cada pecinha dele. Essa ideia de ignorar a minimização de custos de atividades particulares pode soar até estranha para muitos gestores, que são medidos por economias pontuais. Mas é justamente essa coragem de, às vezes, gastar um pouquinho mais em uma parte para ganhar muito mais no todo que separa as empresas que são realmente eficientes. Tá. Mas no fim das contas, o que importa mesmo é o lucro, certo? Então, como é que toda essa orquestração de materiais, ferramentas e custos se transforma em mais dinheiro para a empresa? Bom, a conexão é direta. A ligação é muito, muito clara. Menos estoque parado significa menos dinheiro empatado. Comprar de forma mais inteligente reduz os custos diretos. E garantir que a produção nunca pare por falta de material evita perdas gigantescas. Cada uma dessas ações é uma alavanca que impulsiona a lucratividade para cima. E essa visão de longo prazo se aplica diretamente a suprimentos. Manter um bom relacionamento com fornecedores garante parceiros de confiança em tempos de crise. Investir em tecnologia de ponta para o planejamento vai otimizar custos lá na frente. São ações que parecem não ter um retorno imediato, mas que constroem a força e a sustentabilidade do negócio. Então, a gente viu que a grande meta é otimizar o custo total, garantindo o fluxo. Mas isso deixa uma pergunta no ar, olhando para o futuro. Uma vez que o custo está sob controle, qual que é a próxima fronteira? Seria a sustentabilidade? A resiliência a crises globais? A personalização em massa? O desafio da logística, pelo visto, nunca termina.